Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de agosto de 2024. E nessa quinta-feira, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo que tem por título Paralítico de Cafarnaum. Nós já avançamos um pouco nessa obra, né? Hoje vamos começar naquele parágrafo que fala assim: Natanael ben Elias, numa estalagem da cidade, exultava entre bilhas de vinho capitoso e amigos truculentos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso coração ao alto, a Jesus, ao Pai misericordioso, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada, né? Agradecendo e muito ao Senhor todas as informações que temos recebido, né? Como hoje recebemos no estudo de diversidade dos carismas, explicações fantásticas, magníficas, que vai nos ajudar a compreender muito mais como acontece, né? O intercâmbio mediúnico, e só temos a agradecer, Senhor, por essas bênçãos, que nós possamos continuar nos esforçando para aprender um pouco mais, para entender melhor como as coisas se processam, e assim, Senhor, estarmos mais bem preparados para te servir nessa seara abençoada, que é muito grande, mas que ainda precisa de muitos trabalhadores mais capacitados. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Graças a Deus. Então, vou passar a palavra aqui para a Denise, que é a coordenadora desse nosso estudo. Denise, a palavra está com você. Divirta-se, divirta-se. Vou passar também o anfitrião para você. Deixa eu sair daqui. Tornar Denise anfitriã. Pronto. Boa tarde. Eu falei que a diversão acontece antes, antes da aula, tá bom. Então, boa tarde. É, Na continuidade desse capítulo do livro Primícias do Reino, onde a gente está no item, no capítulo 7 do Paralítico de Cafarnaum. Na semana passada, nós vimos que Simão Pedro pergunta ao Mestre Jesus por que que ele chorava e achava que ele estava chorando de felicidade por ter conseguido rebater falar com, não vamos dizer rebater, né? Falar com autoridade junto aos fariseus e aos escribas, né? E os fariseus, é, e achando que ele estava chorando realmente de felicidade, né? E ele diz que não é bem isso. Estava chorando porque não era compreendido, mas ele sabe que não espera ser entendido, porque ele conhece profundamente a alma humana, né? Ele tinha piedade dos desacisados, como ele fala aqui. Sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados, e os lamento. Então ele estava chorando por se sentir triste, né? Estava tristecido, porque sabe que eles não tinham juízo, né? Desacisado, né? Sem juízo mesmo, sem rumo, não procuravam realmente fazer o que tinha que fazer, né? E ele lamentava por isso. Então, na aula de hoje, a gente começa nesse parágrafo que diz assim: Natanael, ben Elias. Então, agora vai ser
A Natanael é que conta o que aconteceu com ele nesse dia. Numa estalagem da cidade, Natanael ben Elias, numa estalagem da cidade, exultava entre bilhas de vinho capitoso e amigos truculentos. Então, ele levantou, alegre da vida, né? Porque não era mais paralítico, não estava mais ali à beira da morte, né? Esperando a morte chegar, como era classificado naquela época, e foi contar aos amigos, foi curtir a ocasião com os amigos, vamos dizer assim, em linguagem atual. Aconteceu-me, conta Natanael ben Elias, um prodígio desdita, comentava com alacridade. Fala-nos, conta-nos o que aconteceu, pois que duvidamos do que nos narraram. Exclamaram diversos a uma só voz. Sucedeu-me tão repentinamente, prosseguiu, que me encontro ainda atordoado. Como todos sabem, e aí ele enxugou o suor do rosto, alterado pela emoção. Desde há muito tempo a paralisia e as febres me rondavam o corpo, terminando por imobilizar-me em total prisão, num leito infecto e detestável, impedindo-me qualquer movimento. Transformaram-me num réprobo repulsivo. Então, é, ele diz que desde há muito tempo a paralisia o tomou. Então, antes ele não era paralítico, ele era normal. Então, esses amigos dele, e ele tinha essa vida desregrada junto a esses amigos. Aí todos sabem que ele ficou doente, teve essa paralisia, com febres e tal, e acabou ficando imobilizado. Então, ele sofreu de uma doença, né, que ficou paralítico, né? E ali ficou jogado naquele leito, e dependendo das outras pessoas. Esquecido no meu catre, até há pouco, era vítima de extrema miséria física e moral. Aguardava a morte, que tardava como uma libertadora. Então, eu só esperava morrer para se libertar daquele jugo que ele estava. Mas aí ele tem consciência que ele era vítima de miséria física e moral. Então, ele sabia bem que a moral dele era baixa, né? Não estava bem. Ele não estava bem. Ouvi falar dele e chorava por conhecê-lo. Secreta intuição informava-me que ele não poderia curar-me. Hoje, sabendo aqui em Cafarnaum, quer dizer, ele foi no mesmo dia contar para os amigos, lá na taberna. Hoje, sabendo aqui em Cafarnaum, pedi a amigos que me conduzissem à sua presença, e estes, carregando o grabato onde eu expungia minhas amargas penas, levaram-me à casa onde ele se encontrava. A multidão era tão compacta que não me puderam levar pela porta. Em derredor, o alarido, o desespero e as altercações compunham cenas lamentáveis e dolorosas. Então, eram muitos os doentes físicos. Ante a aflição que se desenhava na minha face descarnada e o desespero que me dominou, um dos amigos alvitrou erguer-me ao terraço e descer-me pelo teto à sala onde ele estava. E assim o fizeram. Subiram os degraus laterais da vivenda de Simão, o pescador, e arrebentaram os adobes, rasgando nervosamente as esteiras
e ramos de palmeiras entre uma e outra trave de segurança, até conseguirem uma abertura suficiente para passar minha enxerga, descendo-me por ela, atado a cordas até ele. Fizeram um estrago na casa de Simão Pedro, né? Para poder passar a enxerga dele, que né, o catre dele, né, a maca, né? Qual não foi o espaço que eles tiveram que abrir no teto de Simão Pedro? Deve ter gerado um rebuliço, né? Deve ter feito barulho demais. Todo Na mundo que estava dentro da casa sujeira, né? percebeu, né? Até Destruição, assim. aquele catre passar, nossa Senhora. A sala apinhada abriu pequeno espaço, e como se ele me esperasse, fitou-me demoradamente em silêncio, dando a minha ruína orgânica. Descerrou os lábios e falou: Natanael ben Elias, crês que eu te posso curar? A voz era veludada e forte, meiga, no entanto, e firme. Sim, respondi-lhe, creio. Um estremecimento. Houve um grande silêncio, e mesmo o calor pareceu diminuir. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? Conheces-me? Sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Aí esse desde ontem está entre aspas, né? Então ele conhecia Natanael de outras existências, né? Sou o bom pastor e, em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Presta atenção nisso. Ele, como bom pastor, conhece nominalmente todas as ovelhas que Deus confiou a ele. Então, ele conhece o planeta Terra encarnado e desencarnado, né? Se ele não for também de outros, criador de outros orbes, né? Não compreendi, confesso, o que ele disse sobre desde ontem. Nunca o vira antes, nem jamais me visitara. Teus pecados, exclamou, estão perdoados. Houve murmurações e uma exaltação de ódio na assistência. Eu próprio me perturbei. Então, essa murmuração de ódio foi da parte dos fariseus, que ficaram irritados quando ele disse que, quando ele perdoou os pecados daquele que estava ali isolado, né, deitado naquela paralisia. Ele era esse homem que podia perdoar os pecados. Quem era, né? Os doutores da Os lei. fariseus, Que história é essa? Quem é você que pode perdoar pecados? Né? Porque porque quem perdoa pecado é só Deus, né? Quem está dizendo que está agindo em nome coisa, de que Deus, autoridade é essa que você tem? Quem te deu essa autoridade para fazer isso? Eram as perguntas que eles faziam, né? ele fazia, exatamente. Eu próprio me perturbei. Então, ele ficou até incomodado com aquela onda de ódio que surgiu depois dessas palavras de Jesus. Quantas vezes eu pensara em seguir uma vida limpa e decente se voltasse a movimentar-me, a acionar as pernas, não saberia dizê-lo. Então, ele tinha a vontade, mas acho que a vontade dele não era do tamanho do grão de mostarda, né? Senão ele estaria contando à família, né? Exatamente. Não aos amigos dentro de um. Ih, esqueci o nome do lugar. É aquela coisa, quando a pessoa está sofrendo,
Aí a pessoa sempre fala, não, eu tinha vontade, mas não conseguia, eu tinha vontade. É um argumento que a gente usa muito, né? Não, eu tinha Ah, vontade, quando a gente fazer isso, fazer aquilo, eu aí tinha faz um monte de planejamento, né? né? Mas não foi Ah, se eu pudesse, aquilo, né? as promessas que a gente faz. Parece que são promessas para poder Lembra, ser uma conversa, né? Em lembra quando Deus. Thales contou daquele mendigo que o pai levou lá para dentro da casa dele? Que quando o rapaz, 15 anos depois, foi à casa dele, falou para o pai dele assim: é, você lembra de mim? Eu era aquele mendigo que você trouxe aqui para dentro de casa. Eu tinha vontade de buscar o ar, mas eu não ia, porque eu não tinha roupa para ir. Ele falou, eu tinha vontade, mas eu só andava todo sujo, barbado, então eu não ia. Aí o senhor me deu um banho, trocou minha roupa, e eu fui, entendeu? Ele disse que tinha vontade, mas não ia por causa da roupa. Aí eu lembrei daquela passagem de Jesus, quando Tomé não acredita. E Jesus diz: bem-aventurados que creram sem ver. Quer dizer, se ele realmente queria a mudança, que fosse como estivesse, com a roupa suja, cabelo desgrenhado. Entendeu? Porque a mudança era de dentro para fora, né? Eu só Não, pude ir lá depois que o senhor me deu um banho, eu troquei de roupa, pediu que fiquei limpo. Aí eu fui lá. Então ele falou, eu me lembro que ele falou isso para o pai do Thales. E antes ele tinha vontade de procurar o ar, mas ele não ia pelas condições físicas dele. Só depois que ele tomou banho e ficou limpo, é que ele se encheu de coragem de ir. Porque se você está com vontade de me fazer amor, você vai como pode, como está. E se o pai do Thales não aparece, ele não queria. Pois é. Se ele não conseguisse uma roupa é. nova, um banho, entendeu? É É. aquela coisa, não, você quer, vai como está agora. Não espera se enfeitar. Vai como pode. Eu me lembrei disso agora. E a gente sempre diz que está com vontade, e normalmente, mas a gente é assim, né? Né? Quantas coisas a gente quer fazer, mas. Ai, não deu tempo. Mas. Hoje está chovendo. Mas. Isso é aquilo outro. Se não tivesse chovendo, se não tivesse frio, se não tivesse calor, se eu não tivesse cansado, se eu não tivesse com isso, eu até iria, eu até faria. Entendeu? A gente sempre arruma uma Arruma uma desculpa desculpa. para não fazer o que nós precisamos fazer. Para o nosso. Aí quando adoece, aí Aí quer fala, fazer né? tudo. Quer fazer tudo, mas quando eu sarar, eu vou fazer. É Entendeu? isso. É no tempo de Deus, lembra? No tempo de Deus. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Então, vamos continuar aqui, né? Se eu, não é isso. Quantas vezes eu pensara em seguir uma vida limpa e decente, se voltasse a movimentar-me, a acionar as pernas, não saberia dizê-lo. Então ele pensara muito nisso, mas a vontade dele era bem pequenininha, porque Quantas logo assim que pessoas ficou bem, que não têm movimento e levam, fazem uma vida, têm uma vida decente? é, Né? viu? Que ele fala, eu pensar em seguir uma vida limpa e decente. Então, quando ele diz que está atrelado ao catre, estava numa miséria física e moral, porque para as coisas imorais ele tinha, mesmo deitado ali, ele fazia, Ele faz. certo? Exatamente. Para a vida limpa, ele pensava, ansiava em andar. Bom, mas ele tinha vontade. No entanto, àquela hora eu indagava: seria ele capaz de perdoar pecados?
Ele falou, eu quero seguir uma vida limpa, mas será que Jesus vai perdoar meus pecados? Será que ele é capaz de perdoar os pecados? Não estaria blasfemando? O suor corria-me em bagas pelo corpo sujo e macilento. Como se ele ouvisse os pensamentos mais secretos, sem recear, desafiou. Que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E ele falou também isso em relação aos questionamentos que faziam os saduceus, né? E os. Deixa eu olhar aqui para não falar bobagem. Aqui, ó. Hum, Ih, gente, peraí, só um instantinho. Simão, amigo fiel, então. Ih, gente, peraí, que eu não consegui achar. Daqui a pouco eu volto lá. Aos fariseus, né? E voltando-se para mim, distendeu os braços e alongou as mãos, falando-me imperioso. Levanta-te, toma a cama e vai para a tua casa. Oscilei como uma cana ao vento. Desejei falar algo e não pude. Ergui a cama, explodi num grito de ventura. Salve, Rabi! E voltei dando hosanas ante a admiração de quantos me conheciam. Não compreendo, porém, o que me sucedeu. Parece-me um sonho do qual receio acordar. Esse falando com os amigos lá. Bebamos em gáudio, é, bebamos em gáudio, gritaram todos em redor. Gáudio é assim, alegria extremada, né? Um júbilo, regozijo. Mas também pode ser como vadiagem alegre e ruidosa. Pândega, folia, gaudério, né? A palavra em gáudio, a expressão. Então, todos eles gritaram em redor, então vamos beber para comemorar que você está andando, né? Comemorando a tua volta à saúde e ao prazer. Exibe o corpo para que o vejamos sem marcas, sem feridas, e mais, o creiamos. Então, eles precisavam ver que ele estava de corpo limpo, né? Sem feridas, sem machucados, né? Sem as marcas que ele tinha, toda daquela paralisia, né? Que pediram que ele exibisse o corpo agora já saudável. Música sensual, soluçando entre os dedos de mulheres infelizes, arrendadas na Núbia e em outras terras para o comércio carnal. A empunhar instrumentos de cordas e adufes, enchendo a sala ampla que exalava odores exóticos. Lá fora, a noite espiava a terra pela visão das estrelas. Então, mesmo de forma poética, né? Amélia Rodrigues nos mostra todo, todo o ambiente em que ele estava inserido ali. Enquanto Jesus, lá fora, chorava por ele, porque sabia que ele não
ia cumprir aquilo que ele falou que ia fazer, quando ele tinha vontade de se levantar, né? Que ele estava voltando ao erro. Errou, sofreu, teve oportunidade de ser curado e Verdade. jogou a oportunidade fora mais uma E vez. Jesus já sabia da queda dele, né? É. E ele se Que entristeceu por Jesus isso, né? lê a alma de todos, né? Se entristeceu por isso, né? Isso é amor, né? É, porque quando a gente ama, a gente quer o melhor para aquela É. pessoa, né? Lamenta o Aí, fracasso do outro, né? pois é, aí se ele voltou aquilo tudo novamente, Mais só tem dores, e Jesus sabia que essa queda ia gerar mais dores, né? mais dores e ele não teria outra oportunidade, né? Ele diz aqui, ó, quando ele fala com quando ele fala com Simão Pedro, ele diz assim, ah, ele diz, né? Rabi, está chorando de felicidade, suponho, né? Aí ele continuou. Choro, Simão, respondeu pausadamente. Choro sim, de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo, né? Hoje tu expulsaste os escribas, é isso mesmo, tá, gente? Os fariseus astutos, os escribas ambiciosos e faltos, né? Que vieram espreitar, perdoaste o caráter, né? E ele diz sim, porque tu não me compreendeis, e também eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados e os lamento. Então, Natanael ben Elias era um desacisado, porque teve a oportunidade, mas é onde que ele diz que ele sabia que ele não, de repente é depois. De repente é depois que ele falou. É que eu me lembrei agora, mas de repente é depois que a gente vai ler aqui. Então, a Amélia Rodrigues passa a outra parte, a última parte. No caso, você está se referindo quando ele diz: choro sim, Simão, respondeu pausadamente. Choro sim de tristeza e compadecido. Isso, isso, não é quando ele diz que as pessoas que são curadas por ele, de repente eu tenho lido em outro lugar, ele fica triste porque sabe que eles voltam, a maioria voltou, né? A ter a doença que tinha antes, não é isso? Que a gente. Foram poucos aqueles que. Lembra dos 10 cegos, não é isso? Que só Isso. um voltou para agradecer, só um Porque no caso aí, o Natanael reconheceu. teve uma moratória, né? Ele teve, porque ele É tinha como se vontade de Deus desse melhorar. um prazo maior para ele, deu chance dele se curar Isso, e dependia tudo dele, né? Da atitude dele, do proceder dele, né? é. Mas tem uma parte aqui que ele diz, ele mesmo, o próprio Jesus diz, que sabia que as pessoas iam voltar a. De repente foi outra leitura, que eu fiz muitas leituras a respeito É dessa possível. paragem, dessa passagem, né? Então, em outra parte, Amélia Rodrigues, que é a última parte, diz assim, porque ele estava conversando com Simão. Ah, tá, gente, é aqui agora. Vai passar ainda. Está me antecipando. Olha aqui. Por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes. Por quê? O que que a Amélia faz? Ela fala, explica para a gente.
o diálogo, mostra para gente o diálogo entre Simão Pedro e Jesus. Depois ela interrompe e fala do diálogo de Natanael com os amigos, para e volta agora novamente ao diálogo de Simão Pedro com Jesus. Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros de insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Esse era o motivo de Jesus ficar triste, exatamente porque ele sabia que tinha curado muita gente naquele dia, né? A sala estava apinhada de gente querendo cura, mas querendo apenas a cura do corpo. E esses poucos que estavam querendo a cura do corpo, mas querendo mudar também de vida, que queriam só um pequenininho, né? Só um pouquinho, né? Menos do que um grão de mostarda, né? Porque ele disse, se É, tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, então menor ainda, né? Que um grão de mostarda, para poder tirar essas montanhas dos nossos erros, né? Ele teve essa oportunidade, exatamente o que você falou. Ele deu essa moratória, não só a ele, a outros também. Porque ele diz, ó, outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Então, nessa existência, eles vão voltar a ficar doentes, e nessa existência, né? Aí eles vão ter que aprender pela dor e não pelo amor, né? Que Jesus os curou pelo amor que ele tinha. E pelo merecimento, a gente sabe também. Tinha isso. aquele merecimento. O negócio é a pessoa permanecer firme, perseverante. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais dessas, que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O filho do homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos cura pedaços novos, danificando, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. Seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e capitoso que fermentaria com precipitação. E aqui está aquela mensagem, né, dos odres novos, vinho novo e os odres velhos, né, e os odres velhos e vinho novo e odres velhos e vinho velho em odre novo. É isso? Ou então essa parte do remendo, né? Que não se coloca remendo novo em tecidos antigos, velhos, porque senão esse remendo novinho vai fazer com que se rasgue ainda mais. Então ele diz que o filho do homem não é um remendão irresponsável, né? Ele falando sobre si mesmo, né? A mensagem do reino, continua Jesus, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. O íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que não me podeis entender, tu e eles, por enquanto. Então, por enquanto, por quê?
o que a Rose até falou num dia desses na aula, né? A verdade que ele contava a todos pelas parábolas, é, explicava mais tarde para eles. Que ele pergunta, por que o mestre fala com eles por parábolas? E ele disse também, mas para vós outros eu explicarei. Então, mais tarde, ele se reunia com os seus seguidores, os seus peraí, Discípulos? discípulos, perdão, me fugiu a palavra, com seus discípulos e explicava mais detalhadamente o que ele queria dizer com aquelas parábolas. Por que que ele fazia isso? Porque ele ia desencarnar, não poderia explicar mais. E a eles, que seriam os continuadores, né? Quem iria passar a doutrina adiante, ensinando aos judeus e ensinando aos gentios, né? Os seus discípulos, precisariam entender, saber exatamente o que ele queria dizer. E como a gente leu aí no Fábula, Jesus, ou numa aula agora há pouco, que eu não me lembro quando, acho que foi essa semana, ele não explicava, foi uma aula da Rose, ele não explicava é, a captação da mensagem era a máxima captação, ficava gravado, né, dentro deles. É como se eles escutassem a voz de Jesus dentro, e aquilo ficava dentro, aquele ensinamento da cabeça deles, porque era necessário para eles depois saberem reproduzir com fieldade, né? Da melhor forma possível, né? Serem mais fiéis possível ao que o Cristo explicou, porque tem que permanecer as palavras dele que ele disse, minhas palavras não passarão, né? Então essas suas palavras eternas têm que ser bem explicadas e ficar inteiramente entendidas para serem absorvidas. Nós aqui, mais tarde, ao absorvermos, devido à nossa inferioridade moral ainda, temos que ouvir várias vezes, né? De falar assim, nossa, eu li tantas vezes o Evangelho e cada vez que eu estudo o Evangelho, eu entendo um ponto. Porque parece que eu não tinha lido esse pedaço. Não, você leu, mas você não compreendeu inteiramente. E cada vez que a gente vai ler, vai estudar, a gente vai compreendendo ainda mais, né? E se apropriando disso, e essa que a gente chama de perdi a palavra de novo, eu estou com a memória Essa horrorosa. fixação, né, da mensagem de Isso, Jesus isso, é que a gente lenta, fala é, é passo a passo. paulatinamente. É isso? É isso que você queria falar, Isso, Alberto? é. Essa fixação vai aos poucos mesmo. E a gente precisa mesmo ouvir, repetir, falar, para poder absorver melhor, né? Para a gente poder compreender realmente e absorver, para poder agir, não é? Porque enquanto não tiver assim, entranhado, a gente precisa se embeber do evangelho, ficar como uma esponja, né? Que põe a esponja no molhado e a esponja fica saturada. A gente precisa se saturar para poder começar a agir como nos falava Jesus, como fazia Jesus, né? E isso realmente é paulatinamente. E a gente sabe que é no tempo
no tempo de Deus. Vou aí falar em contraposição a Rose, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir compreender tudo de uma hora para É outra. porque cada um tem seu tempo, né? Isso. De acordo com o tempo de cada um, né? Com o tempo do esforço de cada um, da compreensão, né? Da vontade. Por isso que tem essas nuances, não é mesmo? Então, vou repetir aqui, ó. Mais tarde. Não. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Aí, dependendo de cada um tem seu tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de mil consolações. Aí é o Consolador prometido, a nossa querida E doutrina as dos sepulturas espíritos. quebrarão os espíritos, né? Que Isso, virão dar mensagem, contribuir com a mensagem. exatamente. O mestre silenciou por um momento. Os olhos do velho pescador, faiscantes, expressavam as emoções que lhe cantavam no âmago do ser. O ar leve perpassava entre as folhas do arvoredo, enquanto a preamar predizia uma grande parada na pulsação da natureza. E quando o Consolador chegar, interrogou o discípulo emocionado, os homens o receberão compreensivamente? Não, Simão, respondeu Jesus. Não, a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso mesmo, indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudará sem cansaço e lentamente elaborará a era da paz e da alegria sem jaça. Velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. A face do mestre se transfigurara. Simão não pôde suportar as lágrimas que lhe correram espontâneas. E os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos. Ai, é Muito lindo, legal. né? É É. muito lindo. Cara, eu não deixo, toda vez que eu leio, eu me arrepio e tenho vontade de chorar. Não consigo segurar as lágrimas mesmo que Agora, ficam uma nos frase que eu achei olhos. assim de uma poesia fantástica, quando Hum, ela diz: Lá fora a noite espiava a terra pela visão das estrelas. Nossa, que coisa linda, gente. coisa linda mesmo, né? Muito linda. Ai, a Amélia Rodrigues é maravilhosa. Então, nessa parte que ele fala sobre o Consolador prometido, que é o Evangelho, é o Espiritismo, né? Em que as vozes dos espíritos apareceram em todos os lugares, foram, né? Se fizeram ouvir, né? Em todos os lugares, e realmente trouxe mil consolações. A gente que anda tão aflita E ela passa com muita e leveza, dorida, né, né? o Evangelho. Passa isso. Isso, passa assim. Mas aí ele diz, né? Ele diz que o Consolador vai chegar, o método são eficazes, os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e por isso desejados. Então a gente sabe, né, que muita gente que tomou contato com a doutrina espírita
né, que estudou um pouco do espiritismo, pulou fora porque passa a responsabilidade, como diz a Rose, não tem para quem apontar o dedo para dizer que responsabilidade é É, dele, a culpa é dele. A Passa a doutrina, ela responsabilidade. aponta o dedo na ferida, né? Toca lá na Exatamente. feridinha. verdade. E ele mesmo diz, né, que vai ser difícil, mas não é impossível. Que a gente, no princípio, a gente não vai entender, mas a gente vai entendendo aos poucos. E aos poucos mesmo, a gente vai absorvendo, porque ele diz assim, que vai remover os velhos óbices, né? E vai promover. E Acho que ela congelou. congelou. Tá. Inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. Ele não falou em alguns, nem falou muitos, ele falou em todos os corações, né? E essa era de paz e de alegria, né? E ele diz também que o enviado ficará indefinidamente ao nosso lado. Aí a gente, né, se sente mesmo amparado, né? Porque quando alguém diz que, oi, amigo, eu vou ficar indefinidamente ao seu lado, imagina que alegria, né? Que consolação. Isso é É a uma prova, né? Da grandeza do Pai, né? grandeza do Pai e da grandeza desse amor, né? Esse amor, É, amor imbatível, esse amor que realmente a gente não, a gente tem que receber e agradecer, né? Então vamos sim. agradecer a oportunidade de estarmos aqui fazendo essa leitura, essa reflexão, porque isso nos traz um sentimento assim de abraço, né? De consolação, né? Você se sente abraçado. E a Acolhido. lição desse capítulo é exatamente que nós devemos perseverar nos nossos bons propósitos, né? Para a gente alcançar os nossos objetivos e os objetivos que Deus tem para conosco. Que a gente possa Verdade. realmente cumprir a vontade do Senhor, né? E que o esforço sempre é premiado pela não desistência do homem em seus propósitos, né? A gente tem pelo menos uns três exemplos, né? Da mulher hemorroíça, né? Que ela não podia tocar em ninguém quando estava naquele estado, né? Que era constante, Uhum. coitada, menstruada, né? E porque Jesus também era o rabi, e ele não podia ser tocado por mulher nenhuma. E ela, mesmo assim, ela perseverou e foi e tocou a barra da veste dele. O cego de Jericó, né, que ouve Jesus falando e grita, né, Senhor, tenha piedade de mim. Lembra? É um Isso. exemplo Sim. de perseverança Perto do também. poço, né? E os outros mandam que ele se calasse, né? Aí eles insistem, Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, e ele busca Jesus, né? E Jesus, ouvindo ele chamar, ele vai lá e cura ele. Esse é o cego de Jericó. E na cidade de Zaqueu também, outro exemplo de perseverança, né? Quando Jesus está lá pregando e ele, mesmo sendo pequeno, ele não desiste, ele sobe no sicômoro para que Jesus o veja e Jesus o vê e diz que essa noite, essa tarde, né, eu jantarei na sua casa, né? Esta noite estarei na sua casa. Então, realmente é o que ele queria, ser visto por Jesus, e ele persevera e utiliza o recurso que tem, como a Rose fala, né? É o recurso que tem. Ele não Ele não podia usou ficar só a grande para vontade, poder né? entrar na frente da multidão, né?
Ele se colocou acima para poder ser visto. Ele O não usou cego, só a vontade, o esforço, né? isso, eu esforço, essa determinação, realmente, essa perseverança da É, gente alcançar os nossos propósitos, largar os nossos propósitos, nossos bons propósitos de lado, para a gente perseverar e conseguir o êxito, né? Que é é. um pouquinho, é um passo a cada dia, né? Então, vamos agradecer. Vocês querem fazer a prece? Um de vocês? Eu faço. Tá bom, obrigada. Após esse ciclo de estudos, aqui reunidos, com os nossos pensamentos voltados ao Rabi, ao Mestre Jesus, o enviado do Pai que veio para nos mostrar o caminho. Ó Mestre, nos ilumine para que nossos propósitos sejam firmes na direção da vivência dos seus ensinamentos e que possamos meditar, sentir e vivenciar esses ensinamentos para que possamos seguir na direção do crescimento espiritual. Agradecidos estamos ao Pai Celeste por todas as bênçãos. E agradecidos estamos à espiritualidade, que são os Espíritos do Senhor que veio nos trazer a contribuição necessária para que possamos ter acesso a tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Portanto, estejamos sempre com os nossos corações em agradecimento e que estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Graças a Deus. Bem, Graças a bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Daqui a Uhum. pouco a nossa irmã Fernanda vai estar aí para fazer a nossa palestra pública. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Bom, dá uma paradinha, daqui a 15 Graças. minutinhos já está de volta. Tá bom. Um beijo. Tá ok. Tchau, tchau.